Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Sabrina e junto com a minha colega Lidiane e também com a Neskev, nós organizamos um curso com muito carinho a todos os interessados aí pela toxicologia e pela indústria farmacêutica, né? Sejam eles estudantes de graduação, dos cursos da área de saúde, da área biológicas, como profissionais, né? Farmacêuticos, biomédicos, biólogos, químicos, né, que tem interesse aí pela toxicologia, e também para profissionais, né, toxicologistas, da área da indústria farmacêutica, né, que queiram conhecer um pouquinho mais aí, então, sobre os processos, né, envolvidos na indústria farmacêutica que englobam a toxicologia. Então, esse curso ele se chama Toxicologia Regulatória na Indústria de Medicamentos. Como eu falei, ele será ministrado por mim, Sabrina, e também pela professora Lidiane, e ocorrerá no próximo dia 10 de julho, que será no sábado, né, das 9 às 18 horas. Então, esse vídeo aula aqui, ele traz um pouquinho, uma pequena demonstração, né, do que a gente vai abordar, então, nesse curso. Bom, então a toxicologia, ela é uma ciência bastante ampla, né, dividida em grandes áreas, né, e o seu grande, mais conhecido postulado aí é de Paracelsus, né, que diz que todas as substâncias são venenos, né? Não há nada que não seja um veneno. O que vai diferenciar um veneno do remédio é a dose, né? Então, a toxicologia é a área que estuda aí os potenciais efeitos adversos, né, da exposição a agentes químicos, né, físicos, enfim, sobre a saúde humana, né, sobre o meio ambiente. E ela é dividida, como eu falei, em grandes áreas, e dentre as áreas a gente tem a toxicologia de medicamentos, né? Que é a área, então, preocupada em estudar, né, os potenciais efeitos tóxicos da exposição a medicamentos. E é sobre a toxicologia de medicamentos, né, que a gente vai abordar no nosso curso. A toxicologia é uma ciência bastante multidisciplinar, então a gente conta aí com conhecimento de diversas outras ciências, né, como a física, a química, a biologia, a bioquímica, a farmacologia, né, até mesmo a computação. E então a gente precisa do conhecimento de todas essas ciências, né, englobadas para poder estudar a toxicologia. E quando a gente está falando em toxicologia regulatória, o que quer dizer isso? Então, o objetivo, né, da toxicologia regulatória é a gente determinar, né, condições seguras, né, através de condutas ou limites, né, seguros, para garantir, né, a segurança, né, minimizando o máximo que a gente puder os riscos, né, potenciais de uma exposição não intencional a substâncias químicas, né, e esses riscos, quando a gente fala em riscos, a gente está falando em risco para a saúde humana e para o meio ambiente, né. E dentro da toxicologia regulatória, a gente tem diversas agências regulatórias que são responsáveis por definir esses limites seguros, né, esses níveis seguros de exposição que garantam a segurança, né, da população, da saúde humana e também do meio ambiente, né. Então, aqui só para citar algumas, né, a gente tem aí o FDA, bastante conhecida, a Agência Regulatória Americana, a gente tem a EMA, né, que é a Agência Regulatória da Europa, e aqui na Anvisa, aqui no Brasil, a gente tem a Anvisa, né, que é a nossa agência regulatória. Também temos outras diversas agências, como a própria OMS, né, agências preocupadas com a saúde ocupacional, como a OSHA e a NIOSH, né. Então, como vocês podem ver, a toxicologia regulatória ela é bastante embasada, né, através de agências, de instituições que são responsáveis por garantir essa segurança. E quando a gente está falando em indústria farmacêutica, né, a gente tem que falar sobre a norma que rege a indústria farmacêutica, que são as normas de boas práticas de fabricação, né? Então, toda a indústria farmacêutica ela deve adotar as BPF, né, nos seus processos de produção, para garantir, né, a qualidade, a eficácia e também a segurança dos produtos que ela está liberando para o mercado, né, que a gente está liberando para o paciente. A gente está trabalhando com uma indústria que gera produtos para a saúde, então a gente tem que sim considerar garantir todos esses aspectos e principalmente a segurança, né, e aqui que a gente vai entrar então na toxicologia. Então, em 2019, a Anvisa ela publicou, né, o novo marco regulatório de BPF, que é a RDC 301 de 2019, que é a norma que dispõe sobre as diretrizes gerais de boas práticas de fabricação de medicamentos, né? Então, toda a indústria farmacêutica deve seguir, né, essa legislação, tá? Foi uma legislação nova, aí, recentemente nova, né, que veio para substituir a RDC 17 de 2010, que estava aí bastante defasada.
E dentre uma das novidades que a RDC 301 trouxe foi a introdução da toxicologia, né? Então aqui eu trouxe um artigo dessa resolução, que é a 171, que menciona que um processo de gerenciamento de risco da qualidade deve incluir, né, avaliação toxicológica e de potência, né, para a gente avaliar e controlar potenciais riscos de contaminação cruzada apresentados pelos produtos fabricados. Então, no curso a gente vai trazer todos esses termos, a gente vai discutir com vocês o que é um gerenciamento de risco da qualidade, o que é uma contaminação cruzada, e assim a gente vai conseguir entender aonde que a toxicologia está inserida em todos esses processos. E também a RDC 301 trouxe, então, a obrigatoriedade, né, de que essa avaliação toxicológica seja realizada por um profissional toxicologista. Né, ela deu, inclusive, um prazo desde a sua publicação, né, para que as indústrias se adequassem a esse requerimento da contratação, né, de um profissional toxicologista para realizar essa avaliação toxicológica dentro do contexto do gerenciamento de risco da qualidade. E aí, o que o toxicologista ele vai fazer, então, pensando em todo esse cenário de toxicologia regulatória? O toxicologista na indústria farmacêutica, ele vai, dentre, né, uma das suas atribuições, será a determinação de limites, né, seguros, como eu falei, que está dentro, né, do contexto da toxicologia regulatória, que a gente chama de limites de exposição baseado em saúde, né, da sigla LEBS. E o que é um LEBS? Né? Um LEBS, então, é um limite que vai garantir a segurança, né, de um indivíduo, uma vez que ele se expõe a determinada substância ao longo de toda a sua vida, tá? Eles são resultado, então, de uma avaliação científica, né, robusta, de todos os dados toxicológicos e farmacológicos disponíveis, né, na literatura, incluindo aqueles dados não clínicos e também os clínicos. E o que esse LEBS veio, então? Por que ele surgiu agora com a RDC 301? Antigamente, né, dentro do contexto, né, da indústria farmacêutica, dos processos de controle, de gerenciamento de controle de riscos de potencial contaminação cruzada, era utilizado um outro parâmetro de toxicidade, que era a dose letal mediana, o DL50. A dose letal mediana, ela é um parâmetro, né, de morte, né? Por quê? O que é uma DL50? É uma dose que causa a morte de 50% dos animais testados, né? Então, é uma dose que me traz um parâmetro, como eu falei, de morte, né? É um parâmetro bastante ultrapassado dentro do gerenciamento de risco, né? Então, o LEBS, ele veio como um parâmetro de segurança de saúde, né? Ele surgiu agora, né, na Anvisa, em 2019, no sentido de harmonização, né, com outras agências regulatórias mundiais, como EMA, né, FDA, que já usam esse parâmetro, né? Então, é uma atualização, né, como eu falei, no sentido de trocar, né, de fazer o desuso desse termo da DL50. E o que são e para que servem, então, os LEBS, né? São, como eu falei, são doses, né, de uma substância, de uma dada substância, que vai significar que é improvável que ocorra algum efeito adverso nessa dose quando o indivíduo é exposto ao longo de toda a sua vida, tá? Esse limite, ele vai garantir a segurança da exposição e vai me permitir que eu faça compartilhamento de rotas ou de equipamentos, né, de medicamentos na produção, tá? Na indústria farmacêutica, tá? Dentre os LEBS, a gente tem o PDE, né, que é o mais conhecido aí na indústria, né, quem trabalha em indústria conhece bastante essa sigla, né, que é o Permitted Daily Exposure. A gente tem o TTC, que é um limite de preocupação toxicológica, né, um limiar de preocupação toxicológica. E a gente tem também o OEL, né, que é um limite de exposição ocupacional, por exemplo, né, são alguns dos LEBS que a gente pode utilizar. O PDE, como eu falei, é o mais conhecido porque ele está descrito na RDC 301. E vieram, então, para substituir, né, o uso da DL50 nos cálculos de validação de limpeza na indústria farmacêutica. A gente vai conversar bastante no curso também sobre esse outro termo aí, que é a validação de limpeza na indústria. E como que é feito, então, a determinação desse LEBS? Né? O toxicologista, ele vai precisar realizar testes laboratoriais na indústria? Não. A gente não utiliza testes, porque a gente está trabalhando com moléculas que já estão bastante embasadas, bastante estabelecidas no mercado, né? E a toxicidade, os dados farmacológicos dessas moléculas, eles já estão bem estabelecidos e a gente possui reportes, né,
artigos científicos demonstrando essa avaliação da toxicidade. Então, é a partir da pesquisa na literatura, da pesquisa bibliográfica, através da análise de monografias, enciclopédias, até mesmo bulas, né? Muitas vezes a gente consegue retirar algumas informações importantes, artigos científicos, que a gente vai nos embasar, né, para determinar, para calcular um LEPS. Então, a gente vai buscar em base de dados, né, de artigos científicos, nos próprios sites das agências regulatórias, a gente também consegue resgatar muita informação que vai nos auxiliar na determinação do LEPS. Então é isso, pessoal, isso aqui é apenas um spoiler, né, do que a gente vai abordar no nosso curso. Então a gente te espera aí no dia 10 de julho, eu, a Sabrina, juntamente com a Lidiane, a gente vai ficar muito feliz com a tua participação e com certeza vai ser um dia muito rico de troca de experiências, certo? Então muito obrigada!